O encontro de Jesus com o Pai, que precisava de ajuda para crer. Parte 2. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Um outro encontro do Senhor Jesus, agora com um pai, que está vivendo uma batalha com um filho, uma luta intensa. A Bíblia diz assim: quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida e correndo todos para ele o saudavam. E perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? E respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. E então lhe trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? E respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Senhor, nós estávamos aqui cantando de uma maneira tão gostosa e dizendo para o Senhor: entra na minha vida, faz um milagre na minha vida. E eu sei, Senhor, que esta é a oração de muita gente aqui, Senhor. Que como esse pai está dizendo: entra, Senhor, e faz um milagre. Como esse menino que não podia falar, que não podia ouvir, mas que via as manifestações na sua carne desse espírito imundo, como a tua palavra diz. Ó Pai, precisava da tua graça, nós também precisamos. E Senhor, apesar das nossas fraquezas, das nossas lutas, dá-nos a tua graça nessa noite. Revela a tua presença entre nós, fala ao nosso coração, abençoa-nos, Pai, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto, eu falei da dificuldade que tantas vezes nós vivemos para crer que Jesus se importa, ou que Ele pode intervir nas nossas vidas. E isso acontece em várias circunstâncias diferentes, quando a gente está sofrendo uma injustiça, quando vem uma enfermidade, ou quando vem uma tentativa de solução para a nossa vida, de problemas, e parece que a gente vai fracassando e não alcança essas respostas. Mas o que me assombra nesse texto é saber que Jesus nos ajuda mesmo quando nós temos dificuldades de crer. Mesmo quando as contradições do nosso coração estão nos fazendo viver um conflito. E nós começamos a aprender as várias maneiras pelas quais Jesus nos ajuda a crer e a enfrentar essas circunstâncias.
A primeira coisa que nós aprendemos foi que Jesus ajudou esse homem, tratando-o como aquela ovelhinha machucada, dolorida, que precisava de socorro, que precisava de um pastor, e não como os escribas e os fariseus o viam, como um provável adepto ou um prosélito da sua religião. Enquanto eles estavam discutindo doutrina com esse homem, Jesus estava conversando sobre as dores do seu coração. E ele tratou esse homem como um pastor, pediu para ele contar a sua história, pediu para ele expressar a incompreensão e a impotência das pessoas diante da luta e da dor. E apesar de muita gente estar lá discutindo com ele doutrina e até dizendo: o que você está fazendo aqui? Jesus estava se identificando com esse homem. E ele pôde até ouvir, perguntando para esse homem: você crê? Ele disse: eu creio, mas me ajuda a crer, porque eu não sei se eu creio de verdade. Eu não sei, tem horas que eu creio, tem horas que eu não creio, como eu e você vivemos. E Jesus continuou tratando como um pastor. A segunda coisa que nós aprendemos foi que, ao tratá-lo como um pastor, o próximo passo do Senhor foi plantar uma semente de esperança. E ele então vai dizer para esse homem: olha, tudo é possível que crê. Existe um plano, existe um propósito de Deus, existe algo tremendo que ainda pode acontecer na tua vida, na vida do teu filho, porque o Senhor tem um propósito para a tua vida. E nós aprendemos que essa sementinha de esperança não era uma utopia vazia, mas era uma semente que Deus estava plantando no coração e estava regando com o seu amor, que podia tratar as feridas da sua alma. E que aprendemos que Jesus estava querendo fazer a mesma coisa conosco. Ele queria ouvir aquilo que havia no nosso coração, e ele queria plantar uma semente de esperança na nossa alma. A esperança do propósito de Deus para a nossa vida. E nós terminamos de uma maneira muito gostosa na presença do Senhor. E dissemos: Senhor, nós precisamos de uma esperança que venha do céu, porque a da terra já morreu. Eu preciso de alguma coisa da tua graça na minha vida. E nós clamamos a Deus. Mas eu queria continuar pensando nesse texto. E a terceira coisa que chama a atenção nesse texto para mim é que Jesus não despreza as lágrimas de um coração aflito. Olha, presta atenção nisso. Jesus não despreza as lágrimas de um coração aflito. Diz assim a Bíblia no verso 24: imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda-me na minha incredulidade. É interessante ver como as lágrimas são capazes de mover o coração de Deus. Não lágrimas de crocodilo. Você sabe o que é a lágrima de crocodilo, né? O crocodilo, quando ele vai e come alguma coisa, dá aquela mordida, não é? Que está engolindo a presa, ele solta uma lagriminha assim, né? Essa é por isso que a gente chama de lágrima de crocodilo, né? Porque ele está comendo a presa e está chorando, né? Parece que aqueles que estão comendo comida baiana, você já viu como é que é a comida baiana? E a pessoa chega lá a primeira vez na Bahia, não sabe bem da história. Você quer quente ou frio? O paulista, o paranaense chega lá, claro, quero comida quente, vem cheia de pimenta, né? E aí quando você come, você parece um crocodilo. Você mastiga e começa a chorar. E uma vez eu fui a Londres, né? E estava sem dinheiro. E não tinha muito dinheiro, e daí fomos procurar um restaurante bem baratinho. E eu fui num restaurante afegão, do Afeganistão. E havia lá que os pratos eram baratinhos. E tinha comida árabe, né? E aí tinha uma tal de kafta, né? Você sabe aquela kafta, né? Kafta feita na brasa. Eu falei: é agora, maravilha. E de repente eu achei estranho, porque a kafta do restaurante afegão era vermelhinha. E eu não imaginava por que ela era vermelhinha, né? Aí eu pedi a kafta, paguei não sei quantas libras, na época que a libra custava R$5, era dinheiro para churro. E aí eu fui comer minha kafta.
e o vermelhinho era só molho de pimenta, ele ficava dentro do molho de pimenta. Eu me lembro que eu dei aquela mordida e eu comecei a chorar, e eu chorava, e a minha mulher dizia assim, você vai comer isso aqui? E eu dizia, eu paguei em libra, eu tenho que comer esse negócio. Eu dizia assim, não precisa comer, para de comer. Eu digo, mas eu paguei em libra. Aí eu chorei 2 vezes, viu? Por causa da pimenta, porque eu tinha pago em libra. Mas Deus é bom, e Ele se importa com as minhas lágrimas. Tem um texto no Velho Testamento que me impressiona. Diz assim o Salmo 56, que fala como Deus olha para a minha lágrima e para as suas lágrimas. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, elas estão no teu livro. Olha que coisa tremenda. O salmista tinha consciência de que Deus conhecia e contava as aflições do seu coração. Que Deus recolhia num vaso sagrado, porque tudo que está na mão de Deus é santo, cada uma das lágrimas do seu filho. E como se não bastasse isso, Ele escrevia no livro dos registros eternos o que significava cada uma daquelas lágrimas. As lágrimas que você está chorando no meio da tua dor, da tua aflição, na presença de Deus, elas são lágrimas que Deus leva a sério, que Deus se importa. Eu acho interessante que quando Marta conversou com Jesus a respeito do seu irmão morto, ela discutiu doutrina com Jesus. E Jesus falou para ela a respeito da esperança da ressurreição. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Todo aquele que morre nessa carne, não é? Ainda que esteja morto, viverá. Mas quando Maria chegou, a Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Jesus e começou a chorar. E sabe o que a Bíblia diz? E Jesus chorou. E sabe o que ele vai fazer depois? Ele diz, mostra onde está o teu irmão. Mostra o sepulcro. E foram as lágrimas de Maria, irmã de Lázaro, que fizeram com que ele fosse mais depressa para aquele sepulcro. Eu sei que Jesus já vinha para fazer aquele milagre, aquele era propósito de Deus, ele ia fazer isso de qualquer maneira, mas o momento daquele milagre chegou mais rápido, porque Jesus leva em conta as nossas lágrimas. É interessante quando a gente pensa nisso, porque não desprezar as lágrimas, as minhas lágrimas e as suas lágrimas, nos fala da natureza de Deus. Deus é sensível, Ele se importa com a nossa dor. E a sua sensibilidade é, na verdade, um grande apelo à nossa fé, porque Ele nos ama e Ele se identifica conosco. É interessante, nós estávamos no aeroporto para pegar o pastor que estava chegando e estávamos olhando a recepção das pessoas. E aí chegou uma família e uma menininha veio e abraçou a sua irmã e começou a chorar. E aí a minha esposa do meu lado falou assim, eu não sirvo para ficar aqui no aeroporto. E começou a chorar. Foi, né? Foi verdade isso, né? Chorava. Tá. Mas sabe o que revela? Revela que o coração dela é sensível para com aquilo que está acontecendo com os outros. Quanto mais o coração do meu Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo Ele já amava você. Não existia mundo, Ele já sabia que você ia existir e Ele já amava você. A Bíblia fala que Ele viu cada uma das suas células se multiplicarem no ventre da sua mãe. E como um papai, uma mamãe que vai lá no médico para ver uma ecografia 4D, né? Agora tem 4D, sabia? E parece o bebezinho todo lá, e a gente olha para aquilo e começa a chorar, não é verdade? Deus estava olhando para você no ventre da sua mãe, dizendo, esse aqui é meu filho precioso.
E como acontece com você quando vê o seu filho chorando, um choro de dor, um choro de angústia, um choro de arrependimento, um choro de medo, e a gente não sabe o que fazer a não ser abraçar e acolher. Assim é o nosso Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor está vendo as suas lágrimas. E um dia Ele prometeu uma coisa tremenda. Ele prometeu que toda a nossa lágrima será enxugada. Eu fico impressionado com isso, porque uma das promessas do livro do Apocalipse é que lá na eternidade não vai existir lágrima. Não é porque o canal ou o duto lacrimal ficou entupido, mas porque Ele vai preparar uma situação para a nossa vida em que não vai ser mais necessário chorar. Mas hoje, enquanto você pode chorar, Ele quer recolher a sua lágrima. Ele quer abraçá-lo. Ele quer chorar com você. Ele quer se envolver na sua dor. Ele quer ser o seu Salvador. Na expressão mais ampla do que essa palavra possa significar, ser o seu Salvador. Por isso, enquanto a gente estiver estudando esse texto nessa noite, entenda que Deus se importa com você e que Ele quer fazer alguma coisa nova na tua vida. E deixe que Ele abrace você. Às vezes, quando a gente começa a chorar, o que a gente quer fazer é se esconder, não é verdade? A gente começa a ter as lágrimas aqui e a gente quer virar para o lado. Às vezes eu atendo pessoas no meu gabinete, não é? E tem até uma caixinha de lenço, porque vão falar de coisas profundas do coração e choram. E aí perguntam para mim, tem uma outra saída para eu não ter que sair por aqui, para ninguém ver que eu chorei? Queridos, sabe, tem horas que a gente precisa permitir que Deus veja as nossas lágrimas e entender que Ele está trabalhando o nosso coração até quando nós estamos chorando. E na verdade eu não preciso sair pela porta dos fundos, eu preciso ser acolhido no abraço de Deus. Então nessa noite não saia pela porta do fundo, mas deixe o Senhor acolher a tua vida, abraçar você, porque Ele quer fazer alguma coisa nova na tua vida. É o abraço do Senhor que nos consola, e a sua consolação é mais do que apaziguar a dor do nosso coração, é uma poderosa intervenção de amor transformador na nossa vida. E eu quero dizer para você, se você está vivendo um tempo de lágrimas na tua vida, que hoje é o dia que o Senhor quer abraçar você e quer fazer algo novo na tua vida. A próxima coisa que esse texto vai me dizer é que esse homem está chorando, está apresentando as suas contradições, eu creio, mas não creio, eu não sei direito o que está acontecendo comigo. E aí então o Senhor Jesus começa a conduzir as etapas da bênção e da transformação. Olha só o texto. Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. O que eu aprendo nesse texto é que a vitória da fé nem sempre se dá completamente e de uma vez. Na verdade, na maioria das vezes, Deus vai nos levando através das etapas da sua graça. E é justamente isso que vai acontecer nessa história. Jesus estava olhando para as lágrimas daquele homem, Jesus estava olhando para o coração dele, Jesus estava olhando para as suas necessidades, e a primeira etapa, antes de curar o seu filho, foi tratar o coração do pai. E aí eu acho tremendo isso da parte do Senhor, porque às vezes nós estamos imaginando que o problema está lá longe, e de fato está. Mas queridos, nós carregamos os nossos problemas e as nossas dores dentro do nosso coração, e onde você estiver, isso vai estar dentro de você. Por isso Jesus começou tratando o coração do pai. Mas ele não parou tratando o coração do pai, porque a resposta não poderia ser apenas consolar aquele coração. Tinha que haver uma intervenção
na vida daquele menino. E o segundo passo então foi Jesus libertar aquele filho dos poderes das trevas. Muitas das batalhas que você tem vivido não são naturais, meu. Você pode usar toda a psicologia, toda a ciência humana e não vai funcionar. Porque algumas das batalhas que você vive, eu não estou dizendo que todas elas, mas algumas das batalhas que você vive são espirituais. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A Bíblia fala que Satanás constrói na mente das pessoas fortalezas de entendimento. E essas fortalezas são maneiras de pensar, maneiras de agir, atitudes que nascem dentro da nossa mente, do nosso coração, e nós não somos capazes de enxergar alternativa, porque elas estão trancadas através das fortalezas de Satanás. Nós conhecemos a palavra de Deus e a palavra de Deus afirma que algumas atitudes vão além dessas fortalezas, mas são espíritos demoníacos que estão operando na vida de pessoas, amarrando-as, comprometendo-as, escravizando-as. E que é necessário que haja uma interrupção poderosa, que vai além da nossa capacidade, que vai além da nossa ciência, que vai além dos nossos processos, que é uma intervenção de Deus na vida da gente. E aí, o Senhor Jesus vai e repreende esses demônios. E é interessante que toda vez que Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, Ele vai fazer milagres. E alguns milagres que vão acontecer são simplesmente a ruptura de poderes satânicos que estão escravizando a nossa família, que estão escravizando os nossos queridos, que estão colocando dentro de nós uma perspectiva da vida e do mundo que não corresponde àquilo que é a bênção de Deus para nós. Você já percebeu que há coisas que acontecem na sua vida que não tem explicação? Você diz, olha, não dá para entender um negócio desse. Tem determinadas situações, e diz assim, não é possível, o que está acontecendo? É justamente disso que Jesus está falando. Eu e você precisamos de uma intervenção poderosa de Jesus na minha vida e na sua vida. Uma intervenção que é repreender forças malignas que estão aprisionando a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, com pensamentos, ideias, conjecturas, posturas, que precisam ser destronadas, quebradas, destruídas pelo poder de Deus. E sabe, você pode argumentar, vai cansar de argumentar e não vai conseguir convencer. Mas quando entra o poder do Espírito, quebra aquelas fortalezas e toda cegueira espiritual cai por terra. E alguma coisa da graça de Deus acontece que de repente a mente e o olhar da pessoa mudam. Porque a graça de Deus intervém poderosamente nessas. Jesus primeiro tratou o coração do Pai. Depois, Ele interveio, colocou a sua mão poderosa para que as forças demoníacas que estavam em ação fossem destronadas no seio daquela família. Alguns anos atrás, um dos ministérios dessa igreja é um circo. Esse circo, ele viaja a vários lugares do país e fica 2 meses com um grupo de missionários naquela localidade. Naquela localidade, então, eles pregam a palavra todos os dias. Normalmente fazemos isso em convênio com um grupo missionário, com uma igreja local ou com uma congregação. E quando o circo sai, aquele pessoal que ficou ali convertido, que foi discipulado, que a palavra foi pregada, é agora pastoreado por aquela comunidade local. E aquele circo vai para um outro lugar. Alguns anos atrás, esse circo parou num dos bairros daqui de Curitiba. E começou a pregar o Evangelho e falar do poder de Deus. E de repente aconteceu uma coisa muito estranha. Uma mãe veio procurar os missionários daquele circo e disse assim: pastor, eu tenho um problema muito grande, mas é muito grande mesmo, eu não sei como resolver. Eu não tenho ideia de como pode haver uma solução.
E eles disseram: qual é o problema? O meu marido abusa sexualmente dos meus filhos. Ainda bem que eu estava lá, porque nessa hora meu sangue italiano ferve. Eu tenho dificuldade de entender qualquer coisa nesse sentido. E aqueles missionários começaram a orar e disseram assim: nós vamos à sua casa, nós queremos conversar com o seu marido. E quando foram àquela casa, começaram a conversar, e um deles, cheio do Espírito Santo, repreendeu Satanás. Aquele homem devia pesar mais ou menos uns 100 quilos, eu conheci, baixinho e gordo. Quando ele começou a repreender o poder das trevas na vida daquele homem parecia um gato, começou a subir pelas paredes com as unhas. Na autoridade do Espírito Santo, ele foi liberto naquele dia. Aquela desgraça daquela casa nunca mais aconteceu. Aquela família foi transformada. O poder de Jesus se revelou na fraqueza deles. Aquela família inteira foi batizada, porque Jesus entrou numa situação que não tinha solução. Há coisas que são estranhas demais, que a gente não consegue compreender a natureza dessas coisas. Mas eu quero dizer para você que Jesus, quando entra, ele entra para quebrar e destronar todo o poder das trevas. Eu não sei qual é o tipo de prisão que está amarrando a tua vida, as tuas emoções, o teu coração. Algumas são só humanas, que acontecem com todos nós. Mas, queridos, existem pressões que vão além da humanidade. E que só Jesus pode entrar e transformar a nossa vida. Nós precisamos de milagres que vêm da graça de Deus e que entram na estrutura da nossa alma para fazer diferença na nossa vida. Há coisas que você está buscando, soluções que você está buscando, que você vai usar toda a engenharia humana, toda a sabedoria humana, toda a psicologia humana, e não vão funcionar, queridos. Mas se Deus, do trono dele, deu uma palavra de ordem, não há coisa no céu, na terra ou debaixo da terra que se sustente diante da palavra de ordem do Todo-Poderoso Deus desse universo. Por isso, esse homem precisava de um milagre. O que estava acontecendo com o seu filho era inexplicável. Alguns poderiam dizer que ele estava com epilepsia. Mas Jesus disse que era um espírito, e por isso ele disse: é o espírito imundo, sai dele. Não era epilepsia só, havia alguma coisa a mais acontecendo, e é disso que a Bíblia está falando, que o Senhor precisa intervir na nossa vida, porque há coisas que eu não consigo entender, que fazem parte da dinâmica da vida das pessoas, que só Jesus pode fazer diferença na nossa vida. Mas é interessante que quando o coração do pai foi tratado e os demônios foram expulsos, a gente espera que tudo estivesse bem. Mas aí veio o pior momento. A Bíblia diz que o menino parou de estrebuchar, parou de babar, parou de ranger os dentes, parecia que estava morto. A ponto de todo mundo que estava no meio da multidão começar a falar alto. O menino morreu. Você imagina o pai? Você imagina nessa hora? Talvez no coração daquele pai ele estivesse dizendo: o que eu vim fazer aqui? Olha, morreu. E aí, Jesus me ensina que mesmo quando ele tem que intervir, colocar sua mão poderosa para quebrar as correntes de Satanás, eu e você precisamos caminhar com ele no meio de um processo de restauração da vida. Enquanto todo mundo está dizendo ele está morto, Jesus se aproxima do menino, estende a mão para ele, levanta o menino, soergue o menino, sustenta o menino, acompanha o menino passo a passo. Queridos, muitas vezes na nossa vida, eu preciso de uma intervenção miraculosa de Jesus. Mas a obra de Deus não termina na minha vida quando Ele intervém miraculosamente na minha história. Eu preciso andar com Jesus de mão dada com Ele. Eu preciso ser levantado por Ele. Eu preciso ser soerguido por Ele. Porque às vezes a gente não sabe nem como andar direito depois da intervenção tremenda do Senhor.
eu não sei o que fazer. Esse menino nunca tinha falado desde a infância. Ele nunca tinha ouvido nada. Agora ele começava a ouvir e muito provavelmente ele talvez fizesse alguns ruídos, mas ele não sabia articular as palavras. E queridos, o processo da graça de Deus às vezes começa com uma grande intervenção, mas ele não termina na grande intervenção. Eu preciso aprender a andar com Jesus todo dia. O milagre é algo que Deus quer fazer todos os dias na tua vida. Ele quer levantar você, quer soerguer você, quer sustentar você, até que você possa andar com as suas próprias pernas. E quando você estiver andando com as suas próprias pernas, Ele espera que você continue ligado a Ele, como um filho amado está conectado com seu Pai. Nós precisamos de Jesus para a nossa libertação, mas precisamos do seu toque, do seu carinho, da sua condução, para nos levantarmos novamente das nossas batalhas. Por isso, a mão de Jesus continuou estendida para aquele menino. Eu não sei a tua história, querido. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei se você está num momento de só contar as suas dores, mas eu sei que Jesus quer ouvir a sua história. Eu não sei se está naquele instante que Jesus tem que entrar na tua vida, na tua casa, na tua história, com o poder libertador, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E se você quer ver o reverso disso, só na medida, mediante o poder de libertação, de transformação de Jesus. Mas se você está vivendo esse confronto da graça de Deus, lembra, continua segurando na mão do Senhor, para aprender a andar com Ele o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo. E você vai me perguntar, até quando você vai segurar na mão do Senhor? Presta atenção, por toda a eternidade. Se há uma promessa que eu gosto de lembrar, todos os dias na minha vida, é uma promessa que eu não quero esquecer, foi a que Jesus fez para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até quando? A consumação dos séculos. Ah, Jesus, eu quero andar de mão dada com o Senhor. Eu quero aprender a ser marido, eu quero aprender a ser pai, eu quero aprender a ser pastor, eu quero aprender a ser um homem, eu quero aprender a gerenciar as minhas finanças, eu quero aprender a ser aquilo que tu queres na minha vida. E sabe, se você acha que já aprendeu tudo, então não descobriu nada da vida. Porque geralmente quando a gente acha que já aprendeu tudo, o orgulho já tomou conta do nosso coração e a gente está caindo e não percebeu ainda. Agora, toda vez que eu percebo que eu preciso mais da graça, mais da graça, mais da graça, eu sou como aquele menino que parece morto, mas está sendo levantado. E que aos olhos dos outros parece que não tem jeito, e a gente está vendo a graça de Deus transformando a cada dia. Querido, eu e você somos esse menino que precisa ser levantado, precisa ser erguido, que as pessoas olham e dizem: e aí, como é que vai ser? E às vezes até brincam da nossa fé, mas é gostoso porque a cada dia a gente vai sendo soerguido pela graça de Deus. A última coisa que esse texto me fala, e eu quero concluir com ela, versículos 28 e 29. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar esse demônio, expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. E é interessante que agora o pai e o menino saem de cena. E Jesus está trabalhando com os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos também precisavam aprender. Olha só, quando Jesus chegou, o pai disse: olha, eu trouxe aqui o menino para os seus discípulos, mas eles também não puderam fazer nada. E Jesus olhou para eles e disse assim: ô geração incrédula, até quando eu terei de suportá-los? Olha, para quem Jesus estava falando isso? Para Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. Não, eu não lembro todos os 12 decor, mas estavam os 12 lá. Homens que depois da ressurreição de Jesus fariam grandes sinais e maravilhas.
Pedro e João chegaram para aquele homem que estava na porta do templo, formosa do templo, e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem levantou-se. A palavra de Deus diz que nesse período apostólico, até a sombra de Pedro, quando passava pela rua, curava as pessoas. E Jesus está olhando para Pedro, para esse homem, e dizendo: ô geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Uau, eu não sei o que ele falaria para mim. O que é que ele falaria para você? Para pensar. Mas, quando Jesus chega na casa, eles humildemente chegam para ele e dizem assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que a gente não conseguiu? E aí eu vou aprender uma coisa tremenda com meu Deus. Jesus não se importa só com o aflito, com aquele que não conhece o caminho, com aquele que não tem esperança. Jesus se importa com cada um dos seus amados filhos. E Ele usa aquilo que parece ser a nossa derrota espiritual como uma motivação para maior busca. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho aprendido uma coisa muito simples. Não há grandes segredos no reino de Deus. Você quer saber o que é o segredo de uma vida vitoriosa? Você quer saber o que é o segredo para os grandes milagres que aconteceram na história? Eu vou te falar, não tem segredo. O que tem é um Cristo que se importa. E gente que aprende a buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Uma das coisas mais tremendas que eu tenho aprendido é que Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito na Bíblia. Ele se importa tanto com a sua oração como ele se importava com a oração de Pedro. Ele se importa tanto com a sua dor como ele se importava com a dor desse pai. Ele se importa com as suas derrotas, com as suas quedas, como ele se importava e se importou com a derrota dos 12 aqui nesse evento, ou a de Pedro depois dele ter negado a Jesus, ou a de tantos outros dos seus filhinhos, como aqueles 2 no caminho de Emaús. E esse Jesus se importa a ponto de buscar a gente de novo, trazer outra vez e dizer: filhinho, anda de novo comigo, anda de novo. Tem gente que está perdida, que não tem esperança, que não sabe qual é a resposta. Jesus chega do lado e diz: eu sou a resposta, vou entrar na tua vida, vou entrar na tua casa, vou libertar até dos demônios. Mas tem gente que já andou com Jesus e caiu, e não conseguiu, e falhou. Mas é o mesmo Jesus que vai buscar cada uma dessas pessoas, porque Ele se importa. Eu não sei quem é você. Na minha vida eu já fui no passado o perdido que não sabia a resposta. Mas tantas vezes na minha vida eu já fui um discípulo que precisou ser resgatado. Quantas vezes eu já desanimei? Quantas vezes eu pensei em desistir? Você pensa que não? Acontece com todos nós. Mas eu dou graças ao meu Deus, porque nessas horas em que eu achava que eu não tinha mais jeito, que não tinha mais, o Senhor foi lá me pegar e me trouxe outra vez. E revelou a sua misericórdia. E falou: filhinho, o segredo é você me buscar de todo o coração. E o que ele está falando aqui? Olha, você está preocupado aí com o poder? Então aprende. Ele vai falar: jejum e ore. O que significa isso? 2 coisas tão simples. O jejum é quando a gente sente a dor a ponto de viver um luto. E na cultura daquele tempo, quando eu estava vivendo um luto, eu parava de comer, porque não tinha como mais eu comer, porque estava doendo demais. E Jesus está dizendo assim: olha, quando você sentir as batalhas a ponto de viver um luto profundo, que você não queira nem comer, busca a minha face. E se você buscar a minha face intensamente, como se eu fosse a única comida que pode sustentar a tua vida, eu vou revelar a minha graça sobre você. É isso. Ele não está falando apenas de uma disciplina. A disciplina, é verdade, precisa existir na nossa vida, mas ele está falando de um valor. Ele precisa ser a fome da sua alma, a unção do teu coração, o poder que você anseia, a graça que você necessita, o amor que você está buscando. E aí ele vai intervir em qualquer circunstância da tua vida. Por isso Jesus é minha única esperança. E por isso que Davi vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do meu Deus.
Eu não vou para a batalha achando que a armadura vai me dar a vitória. Eu vou com as minhas pedrinhas, a minha funda, porque eu sei quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, não só para guardar o meu tesouro no dia final, mas para estar comigo todos os dias, até a sua vinda. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui. Ele se importa com as suas lágrimas. Ele já recolheu, Ele não vai recolher agora, Ele já recolheu cada uma delas no seu quadro. Eu sei que isso é uma figura de linguagem, mas eu gosto de imaginar o texto. No armário de Deus, eu não sei se tem armário no céu, mas eu fico imaginando, no armário de Deus tem um odrezinho, com o meu nome, Pascoal, e todas as minhas lágrimas estão guardadas lá. E do lado tem um livrinho, eu não sei se tem livrinho no céu, mas eu estou imaginando, e tem a história da primeira lágrima. Chorou quando nasceu, estava sentindo frio, estava com medo, aí eu permiti que ele ouvisse o batimento do coração da mamãe dele, e ele parou de chorar. É assim na minha vida e assim na sua vida. Ele é aquele que pode intervir no teu coração, Ele é aquele que pode intervir na tua história, Ele que pode libertar das opressões, das intervenções satânicas, mas Ele é aquele que precisa continuar segurando a tua mão todo dia. E se você caiu, Ele é aquele que quer te erguer outra vez. Porque Ele não desiste de nenhum dos seus queridos. E enquanto tiver um soprinho de vida no teu coração, Ele vai estar lá. Há vários anos atrás eu fui fazer uma visita na UTI. Um senhor que tinha ouvido a palavra de Deus há 30 anos. Tinha sido membro de uma igreja batista há 30 anos atrás. E ele estava muito mal. Estava seu corpo entrando em falência. Os seus órgãos estavam todos parando de funcionar. Ele não podia falar, ele estava entubado, mas estava consciente. E eu entrei naquele lugar e disse: o senhor não me conhece. Eu sou pastor da igreja que o senhor foi membro há 30 anos atrás. Eu sei que o senhor não pode falar comigo. O senhor está todo entubado, está cheio de aparelhos aqui na sua volta. Mas eu vim aqui para dizer que o Jesus que o Senhor um dia recebeu no seu coração, há mais de 30 anos atrás, continua amando você. Não se esqueceu de você. E hoje, quando você está aqui nesse hospital, eu vim aqui dizer para você que Jesus se importa com você agora. E eu vim aqui orar junto com você para dizer que você precisa se reconciliar com esse Senhor. Que a sua história, que foi interrompida na caminhada com Ele, porque talvez tanta coisa tenha acontecido e não havia mais lugar para Jesus no seu coração, precisa continuar sendo escrita com Ele, segurando na sua mão. E aí eu peguei na mão dele. E quando eu peguei na mão dele, eu levei um susto. Começou a apitar tudo quanto era aparelho que estava naquela UTI. Pi, 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 o batimento cardíaco subiu, e aquele homem chorava. E entrou um enfermeiro e olhou para mim, e olhou para as máquinas e disse: pastor, continua. E eu estava morrendo de medo. Eu vim matar o homem aqui, o que eu vim fazer? Mas sabe o que estava acontecendo? 30 anos depois, aquele homem estava tendo conhecimento, que não era apenas um pastor que estava lá, mas Jesus estava preocupado com aquele filhinho que tinha saído do caminho dele 30 anos atrás. Ele apertou a minha mão enquanto eu orava, confirmava aquilo que eu estava falando, apertando minha mão. No dia seguinte ele morreu. Mas Jesus não se esqueceu dele. Hoje eu vim aqui para falar para você que você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, de um milagre dele. Mas se você veio buscar só um milagre de Deus, eu vou dizer que pena, porque a gente vai sair de uma situação difícil e vai entrar em outra. Amanhã vão surgir outras necessidades de intervenção de Deus na tua vida. E você pode estar sozinho de novo. Mas se você deixar Jesus segurar na tua mão hoje, te levantar outra vez e ser o teu companheiro para todas as etapas da sua vida, daqui até o dia que Ele te chamar na glória. Não importa o que venha acontecer, você nunca vai estar esquecido dele. Nem as suas lágrimas não estarão no seu odre, nem os registros estarão no seu livro, e nem a intervenção de Deus faltará na tua vida. Eu queria convidar 2 tipos de pessoas. Todos nós precisamos de milagres. Mas hoje eu queria começar convidando aqueles que estão afastados do Senhor. Você conhece tanta coisa a respeito da fé,
A palavra de Deus já foi trabalhada no teu coração de muitas maneiras, mas você está longe. Hoje Jesus está falando para você: filho, eu quero que você aprenda com os teus fracassos, e quero soerguer você, e quero te ensinar o próximo passo. Anda comigo de novo, anda comigo de novo. Me coloca como Senhor absoluto, absoluto. E se você já tem uma experiência com Jesus, você sabe do que eu estou falando. Porque colocar Jesus como Senhor absoluto e deixar Ele mexer nas coisas que eu gosto que Ele mexa e nas coisas que eu não gosto que Ele mexa. O Espírito Santo está falando: filhinho, volta. Filhinho, volta. Filhinha, volta. Volta. Eu quero te abraçar, quero te envolver, eu quero te libertar, porque nós precisamos disso. Então eu queria orar por você. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos. Cada um tem uma história diferente. Cada um está vivendo um momento de vida diferente. Cada um, Senhor, tem chorado lágrimas diferentes. Mas elas todas estão no teu odre. E a história delas no teu livro. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, Pai, decreta do teu trono, porque só o Senhor tem poder para fazer isso, a tua bênção sobre esses teus filhos. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora todo o poder das trevas, toda a amarra de Satanás, toda a influência do maligno que oprime, que angustia, que amarra, que impede, seja quebrado em nome de Jesus. E que nesta hora venha sobre os teus filhos a intervenção do teu amor. E que o Senhor mesmo esteja estendendo a tua mão para eles segurarem na tua mão. E quando eles saírem daqui, eles não saiam sozinhos, mas que eles sejam guiados, instruídos, abençoados pelo Senhor. Alguns vieram aqui porque estão voltando para o Senhor. Alguns estão aqui porque disseram: Senhor, eu preciso voltar, me ajuda. Outros estão aqui para dizer: Senhor, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Outros estão dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, uma intervenção. Satanás está destruindo tudo. Senhor, Tu és a única resposta que nós temos. Por isso eu quero te pedir: vem Jesus e abençoa. Vem Jesus e abençoa. E Senhor, abre as janelas dos céus, derrama do Teu Espírito e sela essas vidas com o Teu Espírito Santo, de tal maneira que eles possam saber que eles são exclusividade Tua, propriedade exclusiva do Senhor, e que todo ataque do inimigo contra eles se depare com o símbolo desse selo. Aqui se você não toca, porque eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa. Ó Senhor, põe a Tua mão de poder e bênção, e começa uma nova jornada na vida desses Teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.